Computador como máquina virtual. O que achamos interessante você saber? O que é o computador? Para conseguir responder essa pergunta, você pode acessar este mesmo canal e ver outros vídeos que abordam essa temática. Bem, agora que você sabe o que é um computador, você compreende que ele é composto por componentes eletrônicos que têm um conjunto finito de comando, que são as instruções. Por exemplo, quando você quer mudar o canal de sua televisão, você aperta um botão no controle remoto e este envia um comando para a televisão, que processa essa instrução e muda o canal. Com esse exemplo, podemos perceber que uma instrução, por mais simples que pareça, ela segue um fluxo composto. Imagine então o quão difícil seriam as instruções para um cálculo da trajetória do homem até a Lua. Pense no computador que seria necessário para executar essa instrução. Ele teria um alto custo e uma complexidade alta. Então, como resolver esse problema? A solução adotada é quebrar esse problema em outros menores. Aí surge um questionamento: como esses subproblemas vão se comunicar? Atualmente existem duas técnicas para fazer com que esses subproblemas se conversem: a tradução e a interpretação. Antes de prosseguirmos, é importante que a diferença entre essas duas técnicas fiquem bem claras. Vamos pensar na seguinte situação: uma pessoa que fala alemão decide se comunicar com uma pessoa que fala somente português. Para que haja comunicação, o alemão adota a técnica de pegar, escrever tudo o que deseja comunicar com o português e traduzir, jogar no Google Tradutor a mensagem e então entrega ao português. Porém, quando o português decide falar com o alemão, ele contrata uma terceira pessoa que traduz tudo simultaneamente. Nesse caso, o alemão adotou a técnica de tradução, enquanto que o português adotou a técnica de interpretação. Vamos supor agora a existência de apenas duas linguagens em um computador. A linguagem L1, que seria uma linguagem de alto nível a nível de usuário, e uma linguagem L0, que seria uma linguagem baixo nível, que seria a linguagem da máquina. Essas linguagens vão conseguir conversar a partir das técnicas já ensinadas anteriormente, a tradução e a interpretação, no qual cada instrução em L1 será substituída por um conjunto de instruções equivalentes em L0 para ambas as técnicas. Entretanto, na tradução, o processador do computador irá executar um programa em L0. Todo programa em L0 será carregado em memória e será executado. Por isso, ele precisa ser traduzido apenas uma vez e a execução poderá ser feita N vezes. Já no interpretador, o processador do computador executará uma instrução em L1 antes de executar a próxima instrução. Cada instrução na linguagem L1 é transformada para L0 e então carregada na memória e executada. Não é criado de nenhuma forma um programa em L0. O programa deve ser novamente interpretado para ser executado. Ao invés de pensarmos normalmente em tradução e interpretação, pode-se imaginar a existência de um computador hipotético, ou uma máquina virtual. Por exemplo, uma máquina virtual M1, cuja linguagem de máquina será L1, a linguagem de mais alto nível. Os programas, então, poderiam ser escritos em L1 para uma máquina virtual M1. E, então, poderiam ser executados diretamente em M1 se a máquina virtual fosse de custo de construção baixa, ou serem traduzidos e interpretados para L0 e executados em M0. No caso, M0 seria a máquina virtual correspondente à linguagem M0. Na prática, o que realmente acontece é a segunda opção, de ser traduzido e interpretado para a linguagem abaixo dela. Os programadores escrevem, então, programas para as máquinas virtuais como elas realmente existissem. Por isso, essa denominação de máquina virtual.
pois constrói apenas um programa pensando apenas no suporte do qual aquele nível, ou seja, aquela máquina virtual, consegue executar. Por isso, muitos níveis de máquina virtuais são implementados. Cada linguagem usa a linguagem antecessora como base, de modo que o computador que use essa técnica pode ser visto como um conjunto de camadas ou níveis, um em cima do outro. É com o conceito de máquina virtual que a gente consegue resolver aquele nosso problemão em probleminhas menores, ou seja, em níveis que vão conseguir executar a nossa instrução. Como cada vez mais é exigido do computador, hoje tem-se a necessidade de construir máquinas multiníveis, ou seja, a grande maioria dos computadores modernos é formada por 2 ou mais níveis. Vamos ver agora essa divisão de níveis para que o conceito de máquina virtual fique claro. Então, temos basicamente 6 níveis: o nível de lógica digital, o nível de microprogramação, o nível de máquina convencional, um nível de sistema operacional, um nível de linguagem de montagem e um nível de linguagem orientada ao problema. O nível 0, nível de lógica digital. Neste nível, as informações são executadas diretamente pelo hardware da máquina na linguagem de máquina do nível 1. Em alguns computadores, essas informações são executadas diretamente pelos circuitos eletrônicos, formados pelas portas lógicas, sem que haja nenhum tradutor ou interpretador intermediário no nível 1. No nível 1, o nível de microprogramação, é introduzido o conceito de programa como uma sequência de instruções a serem executadas. Neste nível, existe um programa cuja função é interpretar as informações no nível 2. Na maioria dos computadores, o nível de microprogramação contém menos de 30 instruções, e a maior parte delas envolve a movimentação dos dados de uma máquina para outra, ou a realização de testes simples. No nível 3, o nível de máquina convencional, cada microprograma no nível 1 define implicitamente uma linguagem no nível 2, fazendo parecer que este nível é completamente diferente dependendo da configuração de uma máquina. Porém, essas máquinas de nível 2 têm muito em comum. E pelo fato delas terem muito em comum e por não haver um nome de aceitação geral, este é o nível denominado de nível de máquina convencional, também chamado de arquitetura do conjunto de instruções. Este nível é onde o fabricante disponibiliza os manuais de referência da linguagem de máquina, que são necessários para os desenvolvedores de sistemas operacionais. O nível 3, que é o nível de sistema operacional, existem várias das instruções contidas no nível 2, e não há restrição em relação a haver instruções de um nível em outro. Além disso, há um conjunto de novas instruções relacionadas à organização da memória, capacidade de execução de 2 ou mais programas em paralelo, entre outras instruções. Existem diferenças maiores entre máquinas de nível 3 do que as máquinas de nível 1 ou de nível 2. Nível 4. O nível de linguagem de montagem. Até o nível 3, as instruções eram montadas principalmente para a execução dos interpretadores e tradutores necessários para suportar os níveis superiores. Todos os níveis a partir do 4 são voltados para os programadores com problemas a serem solucionados. Uma outra diferença que ocorre no nível 4 é o método pelos quais os níveis superiores são suportados. Os níveis 2 e 3 são sempre interpretados, enquanto os níveis 4, 5 e superiores são geralmente suportados por tradução. Nível 5, o nível de linguagem orientada ao problema. Esse nível também provê linguagens projetadas para serem utilizadas por programadores com problemas a serem resolvidos. Essas linguagens são denominadas linguagens de alto nível. Dentre outras existentes, as mais conhecidas são o C, o C++, o Java, o Delphi e o Pascal. Os programas escritos na linguagem orientada ao problema são geralmente traduzidos para o nível 3 ou 4 por tradutores conhecidos como compiladores, embora em alguns casos eles sejam interpretados.